A lua cheia já despontava no céu sertanejo, cortando a escuridão com seu brilho leitoso. A terra seca, marcada por pegadas antigas e raízes expostas, parecia sussurrar memórias de outros tempos. Foi ali, no pé de um velho mandacaru, que seu Damião ajustou o embornal no ombro e deu o sinal para os filhos. Bora, que a noite já começou, e ela não espera por ninguém, disse ele, com a voz firme, mas serena. Caíque, o mais velho, de 13 anos, apertou a lanterna presa à testa com uma faixa de borracha. Joãozinho, com seus 9 anos recém-feitos, ajeitou o estilingue no bolso da bermuda e tentou parecer corajoso, mesmo com o medo fazendo cosquinha nas costas. O trio seguiu pela trilha, engolidos pelas sombras retorcidas da caatinga noturna. O som dos grilos, distante e repetitivo, era quase um mantra que marcava o tempo entre os passos. Pai, perguntou Joãozinho, num sussurro, é verdade que o mato muda quando escurece? Seu Damião deu um leve sorriso, como quem guarda um segredo. De dia, o mato esconde o que sente. De noite, ele mostra tudo. Silêncio. Depois de alguns minutos caminhando sob galhos secos e cipós estalando sob os pés, o pai resolveu abrir os trabalhos. Já que estamos na estrada, deixa eu contar a primeira de hoje. A história do assombro do pé de Joá. Os olhos dos meninos se acenderam mais que a lua. Era assim em toda a caçada. Não era só para pegar bicho, era também para ouvir as histórias que seu Damião guardava na memória. Era uma noite igualzinha a essa, lua cheia estalando no céu, quando um vaqueiro, cansado de correr gado, resolveu se abrigar embaixo de um pé de Joá lá pras bandas do sítio Gavião. Era conhecido como lugar amaldiçoado, mas o cabra era teimoso e cansado. Encostou no tronco e dormiu. Seu Damião parou, acendeu um cigarro de palha, tragou, e continuou. Quando acordou, não era mais gente. Tinha virado sombra. Ninguém viu mais o vaqueiro, só ouviam o som de cascos correndo à noite, e o assobio fino que ele fazia, mesmo sem vento. Joãozinho segurou firme no braço do irmão. Pai, isso aconteceu mesmo? Aconteceu com quem acredita. E no mato, meu filho, tudo é possível. De repente, um assobio fino, fraco, cortou o silêncio da mata. Piuí. Os três pararam. Olharam em volta. Caíque ligou a lanterna, iluminando os espinhos dos chiquechiques. Nada. Só o mato se mexendo com o vento. Deve ter sido um bacurau, disse o pai, disfarçando com um riso, ou então o vaqueiro querendo lembrar que tá por perto. Eles seguiram mais alguns metros, quando um leve flap-flap chamou a atenção de Caíque. No galho torto de um juazeiro, uma rolinha dormia, corpo encolhido como um punhado de folhas. Seu Damião parou, fez sinal de silêncio e pegou a espingarda de pressão. Puf! Um tiro seco. O passarinho caiu devagar, como se ainda dormisse. Joãozinho correu e pegou a ave com cuidado, observando o pequeno corpo quente. Um só tá bom, disse o pai, a gente caça para comer, não para esbanjar. O mato castiga quem exagera. Continuaram caminhando mais um pouco até chegarem a uma pequena clareira. O chão era plano, coberto por folhas secas e pedrinhas brancas. Ideal para descansar um pouco. Seu Damião sentou numa pedra e começou a limpar o passarinho com precisão, enquanto os meninos armavam o pequeno fogareiro de lata e uma rede improvisada entre dois galhos. Agora é hora da segunda história, disse o pai, afiando a faca na pedra, uma que nem todo mundo tem coragem de escutar à noite. Joãozinho arregalou os olhos. Caíque cruzou os braços, fingindo desinteresse, mas ouvindo cada palavra. Essa é sobre a mulher do véu branco. Uma alma penada que aparece nas encruzilhadas da mata, sempre que alguém pensa em desistir de voltar para casa. Ela não tem rosto, só véu, e dizem que se ela encostar no ombro da pessoa, a pessoa esquece o caminho de volta. Joãozinho olhou discretamente por cima do ombro. Ela leva a gente para onde? Ninguém sabe. Quem vai, não volta. Mas dizem que o mato conhece os que andam com ela. Quando a lua tá alta assim, e o vento sopra do lado errado, é bom não responder se alguém chamar teu nome de longe. Silêncio. Até o vento ficou quieto. A fogueirinha começou a chiar. O cheiro do passarinho assando invadiu o ar. O estômago dos meninos roncou. Bora comer antes que a véia sinta o cheiro e venha dividir, disse seu Damião, rindo.
A tensão se quebrou. Eles comeram em silêncio, mastigando lentamente, os olhos sempre atentos ao escuro além da luz da fogueira. Mais tarde, deitados lado a lado, Joãozinho perguntou, quase sussurrando: Pai, o mato escuta a gente? Seu Damião olhou para o céu estrelado e respondeu: Escuta, sim. E às vezes, responde. O silêncio voltou. Mas ao longe, muito longe, um assobio voltou a se repetir. Piuí. Caíque e Joãozinho se encolheram nos panos. Seu Damião apenas sorriu e fechou os olhos. O céu já estava mais escuro do que nunca. A lua, que antes clareava a trilha, agora parecia escondida atrás de uma nuvem espessa, ou talvez fosse o próprio sertão fechando o véu da noite. Os grilos continuavam a cantar, mas agora num tom mais lento, quase triste. O trio havia avançado mais fundo no mato e decidira acampar próximo a um velho leito seco de rio, coberto por pedregulhos brancos e galhos quebrados. Aqui tá bom, disse seu Damião, apoiando o embornal no chão e limpando o suor da testa com um lenço grosso. Esse riacho aqui já foi cheio d'água. Hoje, nenhum sapo se cria. Caíque olhou ao redor. Árvores retorcidas contornavam o leito, como se guardassem alguma memória esquecida. Joãozinho ficou calado, sentindo o vento frio passar por dentro da camisa. Com a fogueira acesa novamente, e o cheiro do nambo assado ainda nos dedos, seu Damião voltou à sua arte favorita: contar história. Agora escutem, vou contar uma das histórias mais antigas que ouvi, quando eu ainda era guri como vocês. Os dois se aproximaram da fogueira. Essa é a história da canoa seca. Seu Damião ajeitou o chapéu de couro na cabeça e começou. Maior que, antigamente, esse riacho aqui era cheio. Água por cima das pedras, peixes nadando nas curvas, e as crianças se jogando das margens feito passarinho. Mas teve um tempo que choveu tanto, mas tanto, que o rio virou bicho bravo. Uma enchente levou tudo: casas, árvores, até gente. Caíque engoliu em seco. Joãozinho nem piscava. Maior que, depois da cheia, a água sumiu de vez. O leito secou como castigo. Mas, foi aí que a coisa estranha começou. Dizem que, nas noites de lua cheia como essa, uma canoa de madeira aparece flutuando no meio do rio seco. Sozinha, sem remos, sem ninguém dentro. Mas pai, se não tem água, como é que ela flutua? Perguntou Joãozinho. É aí que tá o mistério, meu filho. Essa canoa não precisa de água. Ela corre por cima das pedras, lisinha, como se fosse um fantasma. E quem escuta o som dos remos batendo, tá com os dias contados. O vento soprou mais forte, espalhando faíscas da fogueira pelo chão. Um barulho súbito veio do leito seco, algo como pedra sendo arrastada, ou água pisada, pluft, pluft. Os três se calaram. Pai, tu ouviu isso? Cochichou Caíque. Ouvi, respondeu o pai, com os olhos atentos no escuro. Mas pode ser tatu, ou pode ser a canoa procurando alma para levar. Joãozinho segurou o braço do pai com força. E ela leva quem? Quem duvida? Quem não acredita em nada? Quem acha que o mundo só tem o que a vista enxerga? O silêncio tomou conta de novo. Os grilos já tinham parado. A mata toda parecia prendendo a respiração. Seu Damião se levantou devagar, pegou a lanterna e varreu com a luz o caminho de pedras. Nada, mas um trilho úmido, recém-formado, cortava o leito seco do riacho em zigue-zague, como se algo molhado tivesse passado por ali. Tá tarde. Vamos dormir, mas com um ouvido aberto, disse o pai, se deitando de lado, de frente para a mata, porque o que é de verdade, nem sempre faz barulho. Durante a madrugada, Joãozinho acordou com um som leve, como madeira rangendo, seguido por um respingo abafado. Abriu os olhos devagar e olhou para o lado. O pai dormia profundamente. Caíque também. Mas lá no leito seco, havia algo. Uma sombra alongada, como de uma canoa. Imóvel. Sem som, sem forma definida. Joãozinho prendeu a respiração. Apertou os olhos. Quando olhou de novo, já não havia nada. Na manhã seguinte, o sol levantou preguiçoso, dourando as folhas secas e a poeira. Seu Damião já estava em pé, afiando a faca na pedra. Dormiu bem, João? Mais ou menos, respondeu, hesitante. Sonhei com água correndo no chão seco. O pai olhou para ele com seriedade. Às vezes,
O mato fala com a gente quando a gente dorme. Às vezes, mostra o que quer mostrar. Tu já viu essa canoa, pai? Seu Damião olhou para o riacho seco por alguns segundos antes de responder. Vi uma vez. Era menino, e nunca mais esqueci o som que ela fazia. O trio juntou os pertences, apagou os rastros da fogueira e seguiu pela trilha de volta à mata fechada. À medida que se afastavam do riacho, o som dos grilos voltava devagar, como se a natureza retomasse seu fôlego. Kaique apontou com o dedo para uma árvore onde 2 periquitos do sertão bicavam o galho alto. Pai, dá para tirar? Seu Damião pensou um instante. Deixa eles hoje. Tem coisa que é mais bonito deixar livre do que trazer pro bornal. O sol já havia se escondido de vez atrás da serra quando o trio se embrenhou ainda mais no mato. As folhas secas estalavam sob os pés, e os galhos altos dançavam ao som do vento que vinha do sul, frio e inesperado. Seu Damião andava na frente, olhos atentos e passos silenciosos. Kaique vinha logo atrás, ainda digerindo a história da canoa, enquanto Joãozinho, mais calado que o normal, vigiava cada sombra como se ela pudesse se mexer de repente. Já era tarde da noite quando chegaram a uma clareira pequena, cercada por árvores retorcidas e com o chão rachado, como se ali o tempo tivesse secado a terra até o osso. No centro, estavam os restos de uma casa de taipa, coberta de mato e quase engolida pelo tempo. Vamos passar um tempo aqui, disse o pai, observando o local com respeito. Esse lugar já foi morada de gente braba, e de história velha também. Kaique acendeu a lanterna. A luz tremia sobre as paredes rachadas. Um cupinzeiro havia tomado o que restava do canto da parede. Teias de aranha cobriam as janelas, e o chão era feito de barro batido, seco como pedra. Isso aqui era casa de benzedeira, explicou seu Damião, mulher sabida, que curava com folha, com reza e com olhos fechados. Mas um dia, alguém mexeu onde não devia. Joãozinho se encolheu perto do pai. Tu vai contar outra história? Essa não é história, meu filho. É aviso. Silêncio. Essa é a história do homem de barro. Seu Damião sentou numa pedra, tirou o chapéu, passou a mão no rosto e começou. Maior que, muito tempo atrás, quando o mundo ainda tinha mais bicho que gente, essa casa aqui era rodeada por um cemitério indígena. Um lugar sagrado, respeitado até pelos animais. Mas quando chegaram os homens brancos, resolveram cavar o chão para tirar barro para fazer casa, telha, forno, e desenterraram o que devia ter ficado quieto. Maior que, a mulher que morava aqui, chamada Mariinha, avisou, se continuar mexendo no que é dos mortos, vai nascer coisa que vocês não vão dar conta. Mas ninguém ouviu, e continuaram. Maior que, na terceira noite depois das escavações, a terra começou a tremer. Dizem que da lama saiu uma figura, um homem alto, feito só de barro e pedra. Sem boca, sem olho, mas com pés de galinha e cabeça afundada. Maior que, ele andava devagar, mas sempre alcançava. E onde passava, o barro ficava fresco, como se a terra chorasse o que perdeu. Joãozinho arregalou os olhos. E ele ainda anda por aqui? Seu Damião olhou devagar para o chão de barro. Dizem que sim. Que quando o barro racha de repente, como esse aqui, apontou, é sinal de que ele passou por perto. Uma brisa fria soprou pelas frestas da parede quebrada. A fogueira tremeluziu. O silêncio da noite foi quebrado por um estalido forte vindo do mato, como se alguém tivesse pisado num galho seco. Kaique se levantou de repente e apontou a lanterna. O que foi isso? Nada. Mas então, outro estalo. Mais perto. E outro. Como passos lentos, pesados. Seu Damião ficou de pé, firme, com a espingarda de pressão em mãos. Não era a arma de matar bicho grande, mas às vezes só o gesto resolvia. Fiquem atrás de mim. As luzes da lanterna varriam o mato sem achar nada. Só sombras, galhos curvos e folhas dançando com o vento. Até que viram. No barro, onde minutos antes o chão estava rachado e seco, agora havia pegadas fundas e molhadas. 4, 5, todas em linha reta, apontando na direção deles. Joãozinho agarrou a perna do pai com força. O sol estava quase se pondo quando os três chegaram ao sopé da Serra do Meio, uma elevação seca e silenciosa, onde nem o vento ousava subir com força.
Seu Damião parou por um instante, pôs a mão na cintura e olhou para cima, avaliando o terreno. Vamos subir devagar. Lá de cima dá para ver quase tudo, até onde o olho não alcança. Kaique olhou a trilha estreita e íngreme com certo respeito. Joãozinho, com os pés já cansados, só assentiu com um movimento de cabeça. Nenhum dos dois reclamou. Aprenderam, naquela viagem, que o silêncio no mato vale mais que palavra solta. Subiram devagar, pisando entre pedras soltas e espinhos baixos. A luz da tarde pintava o céu de laranja, e a vegetação seca estalava sob o peso dos passos. No topo, encontraram um platô de pedra, com espaço suficiente para sentar e ver o mundo todo se deitar aos pés da serra. Lá embaixo, os mandacarus pareciam pequenas lanças fincadas na terra. Mais longe, a trilha que deixaram naquela manhã se desenhava como uma cicatriz no chão. Aqui é bom para descansar e pensar, disse seu Damião, tirando o chapéu e passando a mão no rosto. E também para escutar o que o mundo tem para dizer. Depois de alguns minutos em silêncio, com os meninos olhando a paisagem em reverência, o pai começou outra de suas histórias. Já ouviram falar do Beato da Serra do Meio? Kaique balançou a cabeça. Joãozinho estava quieto, com os olhos vidrados na pedra rachada onde se sentava. Pois vou contar como foi. Seu Damião puxou o embornal, tirou um punhado de rapadura e ofereceu aos filhos. Enquanto mastigavam devagar, ele começou a narrativa. Maior que, esse mesmo lugar onde estamos era o refúgio de um homem santo, um beato chamado Clementino. Dizem que ele veio do Crato, andando a pé, com uma cruz nas costas e os pés descalços. Subia a serra toda semana para rezar. Ficava aqui sozinho, às vezes dias, só com uma Bíblia, um bornal de couro e a fé. Maior que, o povo da vila dizia que ele conversava com os anjos. Outros diziam que via coisa demais e queria ficar longe da maldade dos homens. Maior que, até que um dia, Clementino subiu a serra e nunca mais desceu. Joãozinho parou de mastigar. Sumiu? Sumiu. Foram procurar. Acharam só a sandália dele e a Bíblia aberta no meio da pedra, bem ali onde você tá sentado, João. O menino pulou como se o chão tivesse esquentado. Disseram que tinha uma vela ainda acesa do lado, mesmo com o vento da serra batendo forte. Kaique franziu a testa. Mas, ele morreu? Seu Damião balançou a cabeça devagar. Ninguém sabe. Tem gente que acha que virou alma, outros que foi levado pelos céus. Mas o que mais se ouve, é que, nas noites sem nuvem, ele aparece aqui em cima, de joelhos, rezando. Só que não tem corpo. Só sombra. O vento soprou mais forte. A pedra onde estavam sentados emitiu um som seco, como se estivesse rangendo. Pai, se aparecer alguma coisa, tu fala a verdade, perguntou Joãozinho, olhando em volta com olhos assustados. Nem tudo que é para ver é para entender, filho. E nem tudo que a gente vê é para contar. O silêncio voltou. A noite chegou devagar, como se não quisesse interromper a conversa. A lua surgiu pequena, ainda subindo, mas já forte o bastante para pintar as pedras de prata. Foi então que Kaique se levantou de repente. Olha ali. Apontei para um ponto mais adiante no platô. Uma figura, de costas, ajoelhada diante de uma pedra maior. Imóvel. Silenciosa. Joãozinho quase gritou, mas seu Damião apenas levantou a mão, pedindo calma. A figura continuava ali. Não respirava, não se mexia. Parecia pedra, mas então, lentamente, começou a se dissolver. Como fumaça ao vento. Um traço escuro que sumiu no ar sem deixar sinal. Isso foi ele? Murmurou Kaique. Seu Damião se sentou de novo, tranquilo. O que é da fé, o mato não atrapalha. A serra só devolve o que a alma pede. Os meninos não disseram nada. Sentaram ao lado do pai e ficaram em silêncio, olhando a lua subir, como se fosse a primeira vez. Pouco depois, desceram a serra com cuidado. As lanternas iluminavam apenas o chão. Nenhum dos três falava. O mato, antes ameaçador, agora parecia mais calmo. Como se tivesse ouvido tudo e aprovado. Chegaram à base e montaram um pequeno acampamento com pedras protegendo a fogueira do vento. Pai, disse Joãozinho, antes de dormir. Tu acha que o Beato virou estrela? Tem estrela demais nesse céu para dizer que não, meu filho. E se ele ainda estiver rezando por aí? Então é bom que esteja.
O mundo precisa de reza que vem do mato. Naquela noite, o sono veio fácil. Nenhum som estranho, nenhum assobio distante, nenhum passo no barro. Só o farfalhar das folhas e o sussurro do vento cruzando a serra. Ao longe, no alto da pedra, uma vela brilhou por poucos segundos antes de desaparecer de vez. O dia amanheceu nublado. O céu, antes tão azul e seco, agora era uma tapeçaria cinza, pesada, como se o sertão inteiro estivesse segurando o fôlego. Seu Damião acordou antes dos filhos, como sempre fazia. Acendeu o fogo com cuidado, sem pressa, sentindo o cheiro da terra molhada no ar, um cheiro raro, prenúncio de chuva. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo crepitar da lenha. Logo os meninos despertaram. Caíque, com os olhos ainda inchados de sono, e Joãozinho, mais calado do que de costume. Hoje é nossa última noite aqui, disse seu Damião, passando café preto numa cuia de barro. A gente volta cedo amanhã. Mas hoje, a trilha vai ser mais funda. Caíque olhou o pai com curiosidade. Mais funda como? Seu Damião sorriu, mas foi um sorriso curto, misterioso. Vamos pra Mata Preta. Só se entra nela quando o tempo fecha. Joãozinho engoliu seco. É perigoso? É velho. Hífen. A Mata Preta ficava num vale escondido, cercado de pedras altas e vegetação mais densa. O lugar era conhecido entre os mais velhos da região, mas evitado pelos mais novos. Diziam que ali o tempo corria diferente. O silêncio pesava nos ombros, e as árvores pareciam cochichar. Ao entrarem, sentiram a mudança de imediato. O som dos passarinhos sumiu. Até os insetos pareciam ter deixado aquele canto de mundo. A luz do dia, filtrada pelas copas das árvores, tomava um tom esverdeado, quase doentio. Pai, disse Caíque, em voz baixa, por que esse lugar é tão estranho? Seu Damião parou por um instante, escutando o vento que não vinha de lugar nenhum, porque aqui foi chão de sangue. E onde tem sangue demais, o mato cresce diferente. Eles seguiram em fila, devagar. A trilha era quase invisível, coberta de folhas secas e raízes grossas. Joãozinho andava com cuidado dobrado, tentando não fazer barulho. Seu Damião, por outro lado, parecia ouvir algo além do som dos passos. Depois de quase 1 hora, chegaram a um claro, um pequeno círculo de chão batido, com uma árvore seca bem no centro. Seu tronco era retorcido, como se tivesse sido queimado de dentro para fora. Em volta da árvore, pedras dispostas em forma de espiral, cobertas por musgo. Ali, o pai parou. Foi aqui que o caçador sem rosto caiu pela última vez. Os dois meninos se entreolharam. Quem? Seu Damião se abaixou, pegou um punhado de terra escura e deixou escorrer entre os dedos antes de começar. Maior que, o caçador sem rosto era um homem que vivia só para matar. Bicho, gente, o que fosse. Ele não caçava para comer, nem por defesa. Era pelo gosto do sangue. Maior que, diziam que ele usava um capuz de couro grosso, e ninguém nunca viu o rosto dele. Alguns achavam que ele não tinha rosto algum, que era só um buraco escuro onde devia estar a cara. Maior que, um dia, entrou na Mata Preta. Disse que vinha atrás de um bicho grande, diferente de tudo. E entrou, e nunca mais saiu. Maior que, dias depois, um vaqueiro encontrou só a espingarda dele cravada no tronco dessa árvore. E o capuz, pendurado num galho. Maior que, mas o estranho é que, de vez em quando, ainda se ouve tiro vindo daqui. E às vezes, à noite, vê-se uma sombra com chapéu e espingarda andando entre as árvores. Joãozinho olhou ao redor, inquieto. Então, ele ainda tá aqui? Talvez. Mas dizem que agora ele caça gente que entra sem alma. Nesse momento, um estalo seco se ouviu à esquerda. Caíque girou a lanterna com rapidez, apontando o feixe de luz para o mato. Nada. Depois, outro estalo. Do outro lado. Joãozinho agarrou o braço do pai. É ele? Seu Damião olhou o céu. A nuvem cinza agora parecia mais pesada. Um trovão distante ressoou. Vamos fazer silêncio. E esperar o mato dizer se podemos ficar. Sentaram em círculo, perto da árvore. O silêncio cresceu ao redor, até virar quase um zumbido nos ouvidos. A brisa cessou. Até o ar parecia mais denso. Foi então que uma sombra cruzou por trás das árvores, rápida, mas perceptível. Caíque viu. Eu vi. Tinha alguém ali.
Seu Damião ficou de pé, devagar. Pegou a espingarda e apontou pro chão. Se ele aparecer, não façam nada. Só olhem. A mata estremeceu levemente. E então, ele apareceu. Uma figura alta, de roupa velha e escura, com chapéu largo e o rosto coberto por um capuz roto. Parou a poucos metros do círculo de pedras. Não respirava. Não falava. Apenas, estava. Joãozinho chorava baixinho, sem fazer som. Kaique estava paralisado. Seu Damião deu um passo à frente, os olhos firmes. A gente não veio tirar nada. Só ouvir. A figura não se moveu. O tempo pareceu parar. E então, como se fosse feito de vento, o caçador sem rosto se desfez. Uma poeira escura subiu ao céu, levada por um vento que ninguém sentiu. A mata voltou a respirar. Seu Damião olhou para os filhos. É por isso que a gente caça com respeito. Quem entra no mato como dono, acaba virando assombração. Na volta, Kaique e Joãozinho andavam em silêncio, cada um digerindo à sua maneira tudo o que tinham visto. O pai caminhava à frente, com os olhos atentos e serenos. Já era noite quando chegaram ao acampamento. Pela primeira vez, Joãozinho quis dormir colado ao pai.